O ano era 1919. A Primeira Guerra Mundial havia recém acabado. Epitácio Pessoa foi eleito presidente do Brasil. Gato Félix era um personagem novo. Dondinho, pai de Pelé, ainda era um bebê. E o Clube Atlético Paulistano foi campeão paulista pela 7ª vez em sua história. Desses 7 títulos, os últimos 4 foram em sequência. Este tetracampeonato clube foi o primeiro e único de toda a história do Campeonato Paulista. Que o clube alvirrubro já era uma das principais forças do estado de São Paulo, ou até a principal, já era uma opinião comum nos círculos futeboleiros paulistas. Mas e fora de São Paulo? Como era visto o paulistano? Naquela época, os únicos torneios realizados de forma regular eram os estaduais. Disso todo mundo já está farto de saber. Entretanto, desde a década de 1910 já havia uma vontade de realizar competições entre clubes de diferentes estados. E a primeira competição interestadual entre campeões estaduais foi realizada em 1910. Esta competição foi a criativamente nomeada Taça Interestadual, disputada entre o campeão carioca Botafogo e o campeão paulista Associação Atlética das Palmeiras. O jogo foi realizado em São Paulo e o clube local levou impiedosos 7-2. O porém é que o consenso geral é de que este torneio foi de âmbito amistoso. Já no ano seguinte, em 1911, houve outro torneio interestadual, com um nome diferente, mas entre os mesmos clubes do ano anterior. Tal torneio foi a Taça Salutares, que foi idealizada por uma empresa de água mineral, a qual estampava o nome da competição. Esta competição foi realizada com envolvimento ao menos parcial da Liga Paulista e Liga Carioca, e é considerada como a primeira competição interestadual de caráter oficial do Brasil. A Taça Salutares só teve uma edição, já que foi substituída pela Taça dos Campeões Estaduais em São Paulo, que ocorreu normalmente em 1912, foi interrompida em 1913, ocorreu normalmente em 1914 e só voltou a ser disputada em 1926. Mas, nesse meio tempo, mais especificamente entre 1917 e 1919, havia a Taça Ildoran, que era um torneio com o mesmo propósito. Entre as competições citadas até agora, só a Taça Ildoran era um torneio interestadual organizado pelas federações, com os outros sendo organizados pelos próprios clubes com ou sem a ajuda das federações, ou então pelos clubes e alguma empresa, como o caso da Taça Salutares. Como o paulistano havia sido campeão paulista entre os anos de 1916 e 1919, logo, ele teria participado de todas as edições da Taça Ildoran. Mas a história não é tão simples assim. Na que seria a primeira edição do torneio, a de 1917, o clube simplesmente se recusou a participar, por motivos que até hoje não são claros. Por consequência, o América venceu o título por WO. Já em 1918, o paulistano disputou o torneio e foi campeão em cima do Fluminense, vencendo o jogo por 3-2 em pleno Rio de Janeiro. Aquele não foi o único confronto entre os dois clubes no ano de 1918, já que 2 meses depois, em junho, os dois clubes se enfrentaram pela Taça Imparcial, onde desta vez o tricolor das Laranjeiras venceu por 3-1. Mas diferentemente da Taça Ildoran, a Taça Imparcial não era organizada pelas federações estaduais. Pouco mais de um ano depois deste último paulistano e fluminense, os dois teriam de se enfrentar novamente pela Taça Ildoran, se não fosse por uma polêmica envolvendo a transferência do jogador Luiz Palamone do Mackenzie de São Paulo para o Botafogo do Rio de Janeiro. Sim, devido a uma transferência envolvendo 2 clubes que nem sequer jogariam a Taça Ildoran, somada a uma suposta falta de datas, fez com que a APAIA, a Liga Paulista da época, decidisse por suspender todos os jogos interestaduais entre Rio e São Paulo. Tal decisão resultou na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, entidade que organizava o futebol carioca, declarando o Fluminense campeão da Taça Ildoran de 1919 por WO, alegando desistência do paulistano. Isto resultou em um conflito pela taça do torneio, já que a Taça Ildoran era transitória, isto é, o campeão do torneio teria de receber a taça conquistada pelo campeão do ano passado, o que o paulistano se recusava a fazer, pois ele havia vencido o torneio de 1918 em campo e aquele WO não contava. Eventualmente, a taça foi relevada ao Museu do Ipiranga, em São Paulo, como uma solução para conciliar ambas as partes. Em resumo, a organização de torneios interestaduais naquela época era nada mais nada menos do que uma tragédia. E ainda por cima, a última Taça Ildoran acabou causando um grande conflito entre as principais ligas do eixo Rio-São Paulo. Logo, parecia que as competições interestaduais entre clubes cariocas e paulistas cessariam de existir, pelo menos por alguns anos, se não fosse por um detalhe. A CBD, Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, precisava de uma maneira justa de convocar jogadores para a próxima edição da Copa América, na época um torneio anual. Nessa, a CBD se posicionou como uma entidade neutra,
capaz de realizar a competição entre os cariocas e paulistas que estavam em discordância e apaziguar os dois estados e suas ligas e seus clubes. Além disso, a CBD pretendia também convidar clubes de outros estados, esses sendo os campeões estaduais do estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Entretanto, devido ao apertado número de datas disponíveis por conta das viagens longas e custosas da época, só seria possível realizar 3 jogos, e como foi preferível realizar um triangular, teve de ser feita uma escolha entre mineiros e gaúchos, dos quais os rio-grandenses levaram a melhor, sob a justificativa de conhecer a eficácia dos elementos rio-grandenses. No fim das contas, Paulistano, campeão paulista, Fluminense, campeão carioca e Brasil de Pelotas, campeão gaúcho, foram disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões com um torneio começando no dia 25 de março de 1920. O Fluminense era o atual tricampeão carioca, vindo de uma campanha quase perfeita no Cariocão de 1919, onde o clube venceu 17 jogos de 18, perdendo apenas uma partida para o São Cristóvão. Esse seria o 3º ano consecutivo onde Paulistano e Fluminense se enfrentariam, se não fosse por toda a polêmica ocorrida naquele ano, o que causou uma inimizade entre ambos os clubes. Pode-se até alegar que ali estaria florescendo a primeira rivalidade interestadual no futebol brasileiro, mas trata-se de uma opinião emocionada. O certo é que ambos os clubes se enfrentariam novamente, desta vez por uma competição nacional. Mas uma competição não se torna nacional apenas com Rio e São Paulo. Nessa, entra o 3º participante, o Brasil de Pelotas, que havia sido campeão de seu primeiro e único campeonato gaúcho, ou então segundo título gaúcho do Clube Chavante. Em 2021, a Federação Gaúcha de Futebol decidiu presentear Brasil de Pelotas, 14 de julho e Cruzeiro com títulos honoríficos do Campeonato Gaúcho de 1918, edição que foi cancelada por conta da gripe espanhola. Que esses títulos não passam de honraria e não são títulos de verdade é consenso para a maioria dos torcedores, mas não todos. Há toda uma discussão maluca sobre os supostos títulos gaúchos da dupla Brapel, que isso até renderia um vídeo próprio. Retornando ao ponto, aquele gaúchão só teve um jogo, já que das 7 equipes que iriam disputar apenas 2 conseguiram se inscrever a tempo. Então, a única partida do torneio foi disputada no dia 9 de novembro, onde o Brasil foi campeão gaúcho vencendo o Grêmio por 5-1 em pleno estádio da Baixada, o antigo estádio do Grêmio, não o Bento Freitas, que também é chamado de Baixada. Com uma breve história recente dos clubes em mente, o Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões começou com uma partida entre Paulistano e Brasil. O clube alvirrubro rapidamente abriu o placar aos 4 minutos de jogo, com um gol de Arthur Friedenreich, o maior jogador brasileiro antes de Pelé. Logo em sequência, Mário Andrade abriu o placar, Friedenreich marcou outro, Andrade novamente e Friedenreich marcava seu terceiro, ainda aos 29 minutos. Não havia passado nem meia hora e o Chavante estava perdendo de 5-0. Se serviço de consolo, o Brasil conseguiu marcar um gol aos 41 minutos e o primeiro tempo se encerrou em 5-1. Durante o segundo tempo, o domínio do paulistano persistiu, em menor escala, mas persistiu. Carlos Araújo marcou mais 2 para o clube paulista, que esteve ganhando do Brasil por 7-1 durante 14 minutos, até que Proença marcava outro gol de 1 ao Chavante aos 78, seguido pelo terceiro do clube rubro-negro aos 82, este marcado por Alberto Correia. No fim, o paulistano venceu seu primeiro jogo por 7-3, jogo disputado no Estádio das Laranjeiras, estádio que seria utilizado em toda a competição, e a casa do Fluminense, que enfrentaria o paulistano no jogo seguinte, em 28 de março. Havia grande expectativa para aquele jogo, já que paulistano e Fluminense eram vistos como os 2 melhores clubes no campeonato. Toda aquela expectativa foi confirmada quando o jogo foi em casa cheia. 25 mil pessoas fora das Laranjeiras acompanharam o jogo que poderia decidir um torneio nacional. Fluminense e paulistano começou com um gol relâmpago. Aos 2 minutos de jogo, o atacante Zezé marcou para o Fluminense. O clube da casa abriu o placar, e o primeiro tempo continuava sem mais gols, até que aos 40 minutos, o paulistano busca o empate com um gol de Friedenreich. E o primeiro tempo termina em um equilibrado e magro empate de 1-1. Com o primeiro tempo parelho e um retrospecto também balanceado, esperava-se um segundo tempo similar, mas, mesmo jogando no Rio de Janeiro, no estádio do clube adversário, o paulistano atropelou o tricolor no segundo tempo, com Mário Andrade marcando logo ao início da etapa complementar, aos 50 minutos totais, Botelho alargando o placar aos 69 e Andrade marcando novamente aos 89 minutos, o qual seria o gol do título. Naquele dia, o paulistano sagrou-se campeão brasileiro, vencendo o Fluminense em seu próprio estádio por um impiedoso placar de 4-1. Ainda havia mais um jogo a disputar-se, mas nem Fluminense nem Brasil poderiam mais alcançar o paulistano. Esse terceiro jogo foi disputado no dia 13 de abril e resultou numa expressiva vitória de 6-2 do clube carioca. Existem algumas incertezas sobre o âmbito da competição. O consenso entre os historiadores da bola é que ela é sim uma competição de âmbito nacional, assim como a Copa do Brasil, por exemplo. Mas quem ganha a Copa do Brasil não é chamado de campeão brasileiro. Popularmente, o campeão brasileiro é exclusivamente o campeão do Campeonato Brasileiro. Há também uma contestação que esse torneio não seria de âmbito nacional, e sim de âmbito interregional, porque ele só inclui 2 regiões e não 3 ou mais regiões do país. Isso foi criticado até por um leitor do Correio da Manhã, que enviou uma carta perguntando a validez de um torneio nacional sem os clubes do Norte.
O contraponto é que por essa lógica o Brasileirão de 1937 não seria nem ao menos um torneio interregional, e apenas um torneio regional por só ter clubes do atual Sudeste. Entretanto, na época o Sudeste não era uma região, e sim era dividido em 3 regiões diferentes, o que qualificaria o torneio de 37 como nacional por incluir times de 3 regiões ou mais, ou seja, mais de 50% das regiões do país. Por conveniência, este vídeo vai se referir à competição de 1920 como nacional, já que seu nome indica isto. Primeiramente, não estamos aqui para discutir sobre o Sudestidão 1937 Fito Liga da Marinha. Segundamente, toda essa discussão de terminologia secundária, ou até irrelevante, já que o ponto principal é se a CBD o considerava como o campeonato brasileiro. E a resposta é não, mas com contradições e ressalvas. A CBD notificou os jornais da época que os jogos interestaduais que estão se realizando por iniciativa da Confederação Brasileira não constituem de forma alguma o Campeonato do Brasil. Ao mesmo tempo que a própria CBD teria entregado, junto de um patrocinador, o troféu do Campeonato Paulistano com a inscrição de campeão brasileiro de 1920. Soma-se isso ao fato que os jornais da época consideravam sim o torneio como Campeonato Brasileiro. Claro que a opinião dos jornais não torna nada em fato, já que futuramente alguns desses jornais passariam a noticiar os torneios Rio-São Paulo como campeonatos brasileiros. Mas, enquanto os torneios Rio-São Paulo deixaram de ser chamados de campeonatos brasileiros após a criação de torneios verdadeiramente nacionais como a Taça Brasil e o Campeonato Nacional de Clubes, o torneio de 1920 seguiu sendo considerado uma competição nacional, mas distinta do Campeonato Brasileiro. Tanto pela posição da CBD, pelo número de clubes participantes, por ser na época do amadorismo e também porque o campeão já não jogava mais futebol. O Paulistano fechou seu departamento de futebol em 1930, não porque o clube estava em uma fase, mas sim por conta do clube ser contra a adesão no profissionalismo no futebol. Isso acabou por resultar nos ex-jogadores do clube optarem por juntar-se com ex-jogadores da Associação Atlética dos Palmeiras e fundarem o São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo nunca reivindicou os títulos do paulistano, até porque o paulistano ainda existe, só não pratica mais futebol. O que não impediu o próprio paulistano de recentemente reivindicar o reconhecimento do título de 1920 como Campeonato Brasileiro, mas sem sucesso. Mas, se o paulistano nunca tivesse abandonado o futebol e fosse um grande clube do futebol nacional, como provavelmente seria, é possível que a situação do título de 1920 fosse similar à de 1937, ou seja, um grande clube reivindicador de um título teria enchido tanto o saco da CBF que a mesma optaria por ceder. Mas isso é achismo, é história alternativa, e mesmo que eu goste de história alternativa, esse não é o ponto. Em resumo, a CBF não considera o Campeonato Brasileiro de 1920 como um Campeonato Brasileiro, e muito provavelmente nunca irá considerá-lo. Mas esse título não deixa de ser um marco, por ser a primeira tentativa de um torneio nacional de clubes em território brasileiro.